Paz do Senhor. Eu quero deixar aqui no livro de João 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisa celestial? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Jesus tanto amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas sim quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Né? Aqui, Jesus estava falando de uma transformação, né? Que é necessário nascer de novo. Ou seja, quando o homem nasce de novo, ele deixa as práticas antigamente, as práticas de xingamento, as práticas dos maus hábitos, né? As práticas das coisas ruins, a falta de compromisso em obedecer a palavra, né? Então, Nicodemos era fariseu, então ele ensinava, né? Era um religioso. Então, ele necessitava ali conhecer a fundo a palavra do Senhor. Ele ensinava, mas ele não tinha ainda compreendido a palavra do Senhor ao fundo, ao profundo, né? Então ali Jesus estava falando para que ele é necessário nascer de novo, né? Nascer de novo, o velho homem, antigamente os velhos homens, ou aquele que não conheceu a Deus ainda, ele praticava tudo o que achava certo, né? Porque o homem que não nasceu de novo, ele pratica as coisas e acha que é certo e quer continuar, né, fazendo aquelas práticas. Mas os homens que nasceu de novo, ou aqueles que crerem em Jesus, que o Espírito Santo tocou no coração, ele vai ser renovado. Ele vai ser um velho homem, ou vai ser um novo homem. Ele vai ser uma pessoa que muda como trata as pessoas, como vê a palavra do Senhor. Ele vai nascer dentro deles o amor de Deus, né? O que conhece a palavra do Senhor, que ele crê em Jesus, ele muda o seu jeito de viver. Ele muda como ele tratava, se ele bebia, ele não bebe mais, se ele batia, ele não bate mais, né? Se ele maltratava alguém, ele não vai fazer mais isso. Porque ele sabe que Jesus ele não veio para fazer as coisas erradas, ele veio para ensinar a salvação e o amor do Senhor, né? O amor de Deus, né? Que entregou ele na cruz do Calvário para nos salvar. Quantas coisas Jesus passou
para que nós crescemos nele. Às vezes a gente reclama da dificuldade que passamos, mas Jesus passou por tanta. Jesus foi chicoteado, Jesus foi caluniado, Jesus foi perseguido e Jesus foi morto, né? E morreu por amor a nós, né? E assim nós, por amor ao Evangelho, né? Nós estamos aqui sujeitos até morrer. Mas nós cremos num Deus que a morte vai ser só física aqui na terra. Lá no céu vai viver eternamente, né? Com Cristo. Então, nós cremos em Jesus, nós temos que nascer de novo. O Evangelho é transformação. Assim como o Evangelho, né, mudou a minha vida, mudou a vida de muitos, né? Aquele que vive verdadeiramente o Evangelho, que obedece à palavra do Senhor. Esse é o Evangelho. Quando Jesus entra de verdade, vai haver uma transformação. Amém?